Quem está junto com a gente nesse projeto, diga amém. Aleluia. Cantares, capítulo 5, verso de número 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantares, capítulo 5, verso de número 3. Uma olhada para o seu lado, ver se tem alguém sem Bíblia aí. É um ato de gentileza e o compartilhar, ele é um símbolo muito nobre. Então, compartilhe com a pessoa que está sem Bíblia aí. Esse texto, Cantares, capítulo 5, a partir do verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que é estar diante da sua palavra, da verdade absoluta. Queremos, Deus, ouvir sua voz, queremos ser tocados por ti. Queremos, Deus, abrir nosso coração para o Senhor, para que tu possas, Deus, semear essa semente em nós e que ela venha produzir frutos que te glorifiquem, frutos que transformem a nossa realidade e a realidade de outras pessoas. Fala conosco, Deus. Usa minha vida mais uma vez pela sua graça e infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Quero refletir com vocês nessa noite sobre intimidade com o Todo-Poderoso. Precisamos focar a nossa vida no nosso relacionamento íntimo com o Pai. Deus nos chama para um relacionamento próximo a Ele. Deus não nos chama para um relacionamento religioso. Deus nos chama para um relacionamento pessoal. E esse relacionamento pessoal, ele tem todas as condições, por intermédio da obra de Jesus, de ser um relacionamento íntimo. Ao observar a nossa geração, eu tenho percebido que muitos estão se tornando especialistas em criticar a frieza dos outros. Mas a grande questão, grande pergunta é: será que nós estamos tão quentes assim para criticarmos a frieza dos outros? Deus nos chama para a intimidade, mas precisamos observar a realidade dessa geração. Ficamos tão incomodados com a hipocrisia dos outros, mas nós não nos angustiamos com a hipocrisia que assola o nosso próprio teto. Cobramos vida com Deus e caráter cristão dos evangélicos da mídia, mas nos acomodamos com a nossa vida mesquinha. Estamos preocupados com o fogo lá fora. Tem tanta gente falando isso, tem tanta gente, sabe, dizendo: podia ser assim em outro lugar, podia ser assim, sabe, na minha casa, na minha família, na minha escola, no meu trabalho, o fogo de Deus podia arder lá. Mas a grande questão é, o Espírito Santo de Deus fala com você, comigo, nessa noite: nós é que precisamos arder primeiro. Queremos, sabe, cobrar o fogo em outros, mas a grande questão é: quantos estão ardendo?
Quantos de nós estão ardendo de amor por Cristo? Quantos de nós estão queimando de paixão por Jesus? Quantos? Nesse cenário da necessidade de intimidade com o Todo-Poderoso, nós vemos essa realidade. Um povo avaliando os outros, um povo criticando os outros, um povo ansiando por um ideal e criticando a sua realidade. Isso é sinal de plena imaturidade. Precisamos ser íntimos do Senhor. E quem é íntimo de Deus? Primeiro resolve dentro de si as suas questões. Resolve dentro de si primeiro os seus dilemas, os seus pontos de interrogações, para depois ser bênção em um outro lugar. Vemos muitos exigindo intimidade com Deus. Vemos um povo que exige intimidade na liderança, intimidade com Deus dentro da liderança, mas um povo que continua agindo como desconhecidos diante do Pai. Quero dar um aviso aos fiscais gospel, se existe alguém assim nesse lugar. Assim diz o Senhor: vá fiscalizar a vida de vocês e avaliar a vida de vocês. É isso que Deus quer. Antes de ficar avaliando, sabe, o termômetro espiritual na vida de outros, o termômetro espiritual em outros locais, vá avaliar primeiramente o termômetro espiritual na sua vida. Sabe, eu estou ficando cansado e sinto esse mesmo cansaço da parte de Deus. Gente que assiste um programa, aí vê um artista gospel, aí abre a internet, ouve uma pregação de um outro pastor, sabe, e fica fazendo crítica. Tinha que ser assim, tinha que ser assado. Tem que ser modificado primeiro na sua vida. Como se a sua crítica fosse, sabe, resolver alguma coisa. A questão nessa noite é: você tem intimidade com o Todo-Poderoso ou não tem? Porque todas estas realidades que eu estou citando aqui são realidades de gente que não é íntimo de Deus. Tem alguém aqui que quer ser mais íntimo de Deus nessa noite? Diga amém. Assim como David Wilkerson diz, e eu compartilho da ideia dele: se você não quiser saber de orar, eu vou continuar orando. Se você não quiser saber de ler a Bíblia, eu vou continuar lendo a Bíblia. Se você não quiser jejuar, eu vou continuar jejuando. Se você não quiser ter um compromisso, uma aliança com o corpo de Cristo, eu vou continuar com a minha aliança dentro do corpo de Cristo. Se você não quiser nada com a intimidade de Deus, se você não quiser ser íntimo de Deus, saiba, eu vou continuar me deleitando diante da presença dEle. Cantares capítulo 5, esse texto que nós lemos no início, fala do desejo do esposo em ter comunhão íntima e profunda com a sua esposa. Mas ela não soube aproveitar a oportunidade da visitação. Aplicando isso para a nossa realidade, nós somos noiva de Jesus e Ele é o noivo. Nós somos a noiva como igreja de Jesus e Ele é o nosso noivo. Quantas vezes também o Senhor nos procura, mas nós não o desejamos. Quantas vezes o Senhor nos procura e nós damos desculpas. Quantas vezes o Senhor nos procura e nós fugimos dEle com medo de responsabilidades. Quantas vezes o Senhor tem nos procurado e nós o temos rejeitado, e assim temos perdido a bênção da sua intimidade. O Senhor está nos procurando nessa noite, mas não para nos dar presentinhos que venham massagear o nosso ego egoísta e materialista. O Senhor tem procurado homens e mulheres
que se relacionem intimamente com Ele. O Senhor tem procurado nessa geração homens e mulheres que não queiram mais nada a não ser a presença dEle. O Senhor tem nos procurado para um relacionamento de intimidade. O Senhor não tem procurado pessoas para encher igreja. O Senhor não tem procurado pessoas para ter mais uma denominação no meio dessa geração tão corrupta. O Senhor tem procurado pessoas para ter intimidade com Ele. Pessoas sinceras, transparentes. Gente que o ame de verdade. Olhando para esse texto ainda de Cantares 5, nós notamos que a esposa, ela então resolve atender ao esposo, mas o esposo não foi encontrado. Ou seja, o tempo da sua oportunidade já havia passado. E o texto fala que ela ficou com a alma derretida. O tempo da visitação foi perdido. Ela não conseguiu aproveitar aquilo que estava diante dela. Sabe, eu vejo um grande tempo de visitação do Senhor nesses dias, nesse lugar. Oportunidades estão sendo dadas aqui. Mas a triste realidade de algumas pessoas elas sentam nesses bancos, elas sentem a presença de Deus, mas elas não, aproveitam essa visitação para serem íntimas do Senhor. Há uma oportunidade nessa noite, uma oportunidade de sermos íntimos do Senhor. Olhando para essa mulher, olha o desespero. Ela perdeu a oportunidade. Sabe, o meu clamor, já há algum tempo, tem sido: Senhor, não passe de nós, não passe de nós. São vários, inúmeros cultos que estão acontecendo nesse exato momento, na cidade da Serra. Mas será que Deus tem parado em todas as igrejas? Eu posso afirmar que não. Por presenciar na minha frente frutos que dizem claramente que Deus não esteve ali com eles. Mas a presença doce e poderosa do Espírito Santo de Deus nessa noite me convence de que mais uma vez Ele atendeu o nosso convite, atendeu o nosso clamor. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nos dando mais uma oportunidade, Ele está nos visitando mais uma vez, e Ele quer fazer dessa visitação uma habitação na sua vida. Ele quer sair com você das portas para fora, Ele quer entrar com você nos becos escuros da sua vida, Ele quer entrar com você no meio da sua família, Ele quer entrar junto com você no ambiente de trabalho, de estudo. Ele quer caminhar com você. Deus não é esse tipo de Deus com D minúsculo, prostituto que fica com pessoas. O nosso Deus é um Deus que habita em nós, que mora dentro de nós, que caminha junto com a gente. Se nós não aproveitarmos as oportunidades de intimidade, o nosso esposo, o nosso noivo Jesus, ele pode ir adiante, procurar um outro povo que queira intimidade com ele. Jesus quer intimidade conosco. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, Jesus quer intimidade com a gente. Queridos, a grande verdade intimidade em sua definição tem a ver com algo secreto e não público. Portanto, a sua intimidade com Deus não pode ser definida por suas expressões aqui nesse lugar, mas sim no seu quarto, em secreto, no lugar onde se encontram só Deus e você. Aqui na igreja você tem a oportunidade de expressar a sua paixão
consequência de uma vida íntima com Deus. Deus está cansado, sabe de quê? De gente que demonstra ser íntimo dele somente dentro dessas 4 paredes. Gente que entra numa igreja, sabe, muda a entonação da voz para dar um glória a Deus, um aleluia. O tipo de roupa já quer, sabe, mostrar ali alguma espiritualidade. Não vem igualzinho, por exemplo, para mostrar espiritualidade. Tem gente que entra, sabe, dentro da igreja com esse tipo de objetivo: demonstrar que é íntimo de Deus somente durante 2 horas de culto. Agora, quando sai das portas para fora, já pega o celular, já vai começando a dar vazão à intimidade que domina o coração. São as redes sociais, é a internet, são os e-mails, sabe? É o negócio, é o cheque de amanhã, é o boleto da semana que vem. E começa, sabe? Não dá tempo nem de digerir a mensagem. Deus está cansado desse tipo. Muitos fariseus, da linhagem mais terrível deles, dos nossos dias, também no nosso dia. Intimidade com Deus é uma questão de sobrevivência no período mais frio da história da humanidade. Uma questão de sobrevivência. Somente os amigos íntimos que conhecem a Deus e são conhecidos por Ele permanecerão inabaláveis, pois perderão tudo que é abalável e só vai restar aquilo que é inabalável. Deus tem que tirar tudo da sua vida que é abalável, para que permaneça somente o inabalável em você. Nós precisamos ser como os levitas, a tribo mais rica do povo de Israel. Os levitas eram a tribo mais rica do povo de Israel. Por quê? Eles não tinham terra, pastor. É verdade, mas a porção e a herança deles era o Senhor. Precisamos ser como os levitas. Tem gente que morre, como muitos se suicidaram quando a bolsa lá dos Estados Unidos caiu no 11 de setembro. Porque perderam bens, perderam valores. Quem dera se essa crise fosse também evidenciada quando pessoas perdessem o caráter, quando pessoas perdessem a moral, dessem uma injeção letal nessa imoralidade, nessa carnalidade. Preste bem atenção, nem sempre quando nós buscamos as bênçãos e as recebemos, nos tornamos íntimos de Deus. Isso é muito importante. Nem sempre quando nós buscamos as bênçãos e as recebemos, nos tornamos íntimos de Deus. Porque tem gente que fala: eu sou muito abençoado, eu tenho mais do que eu mereço. Olha o meu emprego, olha o meu carro, minha casa, sou abençoado. Deus gosta muito de mim. Ele é muito meu amigo. Tem gente que interpreta por esse lado: se tenho bênçãos, logo Deus é meu amigo íntimo. Isso não é verdade. Os 9 leprosos nos ensinam isso. Ganharam a bênção e não quiseram intimidade. Outra coisa importante: nem sempre quando encontramos a Deus, somos íntimos dele. Deus é uma pessoa, e ninguém pode ter intimidade com uma pessoa através de um só encontro. Ninguém pode ter intimidade com uma pessoa através de um encontro somente. E tem gente que pensa assim: tive um encontro, Salvador com Jesus,
Já basta. É preciso continuar buscando a Ele. É preciso continuar batendo na porta. É preciso prosseguir em conhecer o Senhor. Não porque Ele foge de nós, mas porque Ele se move de maneira misteriosa dentro da gente, revelando-se e renovando-se a cada busca nossa. Toda vez que a gente busca a Deus, Ele revela os seus mistérios para nós. É assim ou não é? Então não dá para basear a intimidade com uma pessoa, com Deus, em um só encontro, ou em encontros esporádicos. Pense no aspecto horizontal, gente que tem intimidade com você e vice-versa. Você não consegue desenvolver essa intimidade, aumentar essa intimidade, através de encontros esporádicos, ou através de um só encontro. Você precisa se relacionar. Mas sabe qual é a grande crise nossa? Para ter intimidade é preciso dar tempo. E o grande problema dessa geração se chama falta de tempo. Mas a falta de tempo é só para Deus, porque para as outras coisas tem tempo sim, e tempo de sobra. Preste atenção mais uma vez. Deus investiu pesado para que nós tivéssemos intimidade com Ele. Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós e ser a ponte de ligação, trazendo-nos de volta a Deus. Preste atenção, Deus investiu pesado para que fôssemos íntimos dEle. Jesus investiu pesado, um corpo foi rasgado, um corpo foi traspassado, sangue foi jorrado, gemidos foram sussurrados, gritos foram ouvidos, pregos foram cravados, uma cruz pesada foi carregada. O véu foi rasgado de cima a baixo, a pedra foi removida, Jesus se levantou, está à destra de Deus Pai e é o nosso novo e vivo caminho. O investimento é pesado demais, irmão, para você brincar com essa oportunidade de ser íntimo com Deus. Eu não estou aqui te oferecendo uma religião, eu não estou te oferecendo aqui uma autoajuda, eu não estou te oferecendo aqui aquilo que o sistema oferece para você ficar legalzinho por alguns instantes. Eu estou falando daquilo que envolve a sua criação, daquilo que envolve o seu destino, daquilo que envolve o propósito da sua existência. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha como é que é pesado esse investimento de Deus, no melhor sentido da palavra. O impulso de buscar a Deus origina-se nele mesmo. Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. O texto de João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. O impulso de buscar a Deus origina-se nele mesmo, mas a realização desse impulso depende de nós o seguirmos de todo o nosso coração. Deus está impulsionando muitas pessoas neste lugar. Quantos se sentiram impulsionados por Deus nessa tarde para estar nesse lugar aqui? Dá um amém no seu lugar, fala: sou eu. Deus me impulsionou a estar aqui nesse lugar. Deus nos impulsiona. É a doutrina da graça preventiva. Não é um outro nome. Preceptiva, alguma coisa assim. Deus nos impulsiona a buscar Ele. Deus nos impulsiona a ter intimidade com Ele. Olha como é que esse Deus, Ele é apaixonado pela gente. Ele nos
nosso desejo. Ele derrama fome e sede. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras dele nessa geração. Quantas pessoas estão, sabe, com fome de Deus, mas estão buscando Deus em outros lugares? Estão quebrando a cara em outros lugares. Estão sendo iludidos em outros lugares. Mas tudo isso, sabe, denota a fome do ser humano pelo próprio Deus. Desde as civilizações mais antigas da humanidade, nós vemos, sabe, o ser humano se dirigindo a um ser superior, buscando a um ser superior. Então, desde os primórdios, o homem tem sede, tem fome de Deus. E obviamente Deus intensifica essa fome, intensifica essa sede, e impulsiona a mim e a você, a quem Ele quiser, para estar na presença dEle. Imagine você, amigo, amiga, que está nesse lugar, nessa noite, que até hoje só conheceu um Deus de longe, um Deus bravo com você, e agora está ouvindo a respeito de um Deus de perto, um Deus amigo, um Deus que é apaixonado por você e que deseja te perdoar e ter um relacionamento próximo contigo. Responda a esse impulso. Responda a essa ação de Deus em direção a você. Fala para quem está do seu lado e me ajuda nesse sermão. Responda ao impulso de Deus em sua direção. Pastor, estou ficando curioso sobre esse negócio de intimidade. Estou sentindo, sabe, um calor dentro do meu coração. Estou sentindo vontade de estar mais próximo de Deus. O que mais nós precisamos saber sobre intimidade nessa noite? Continue dando a sua atenção ao Pai. Precisamos entender que a transparência, ela gera intimidade. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ser transparente diante dele. Você precisa ser sincero. 2 Reis capítulo 5 fala de Naamã, um poderoso guerreiro, chefe do exército da Síria. Naamã era um herói fora de casa, mas dentro de casa ele era um leproso que não podia sequer tocar na sua própria família. Aplicando na nossa realidade, quantas vezes lá fora as pessoas olham para você e pensam que você é um herói, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas na intimidade a coisa é diferente. Na intimidade existe lepra em você. Na intimidade existem pecadinhos de estimação na sua vida. Na intimidade há impurezas no seu ser. Quando Naamã foi para ser curado pelo profeta Eliseu, o profeta lhe disse: você precisa tirar toda a armadura, você precisa tirar a sua máscara, você precisa mostrar a sua lepra. Impossível receber a bênção da intimidade com Deus enquanto não formos transparentes. Existem leprosos aqui nessa noite, não se assuste com isso. Gente que precisa ser curada. Gente que precisa ser transformada. Ei, amigo, amiga, pare de usar as suas máscaras, aquelas que você usa na sua casa, dentro da igreja. Pare de usar as máscaras que você usa no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Pare de usar essas máscaras aqui dentro. Hoje é noite de você tirar isso. Sua casa caiu, tem um Deus que sabe exatamente como você. Porque a casa caiu não para te envergonhar, não para te matar, te humilhar.
para te fazer uma pessoa nova, para te curar, para te conceder uma nova identidade, para te trazer uma relação próxima com Deus. Esse é o propósito. Deus te quer nu diante dele, só assim você vai conseguir ser curado. E somente assim você vai conseguir ter intimidade com o Todo-Poderoso. Tem que se despir. Tem que mostrar para Deus, Deus aqui, eu sou um cara sem vergonha. Eu escondo a minha mulher, os meus filhos, mas Deus, eu roubo no meu serviço. Deus aqui, esse sou eu. Eu uso essa máscara já há anos, ninguém sabe disso, mas eu sou um viciado em pornografia, eu consumo isso há muito tempo. É rasgar, sabe, o seu ser, falar, Deus, eu não quero ter intimidade com o pecado, eu quero ter intimidade com o Senhor somente. Por causa disso eu estou rasgando o meu ser agora, nessa noite. Ei, Espírito Santo de Deus, Ele é o maior ministro nesse lugar, Ele fala aqui docilmente. Pessoas estão depositando nos remédios a esperança que era para ser depositada em Deus. Gente que está depositando suas esperanças nas suas máscaras. Não, Deus, isso está consumindo o seu ser. Você vive com medo, você vive angustiado, você vive ressabiado, numa insegurança terrível, porque você tem medo das pessoas descobrirem quem é você. Você tem a oportunidade nessa noite de sair daqui transformado pelo poder que opera no nome de Jesus. Sair daqui com uma nova identidade. Sair daqui lavado, remido, perdoado pelo sangue de Jesus. E ter a condição de caminhar do lado dele e escrever uma nova história para a sua família, para os seus amigos, para o seu meio de convívio. Transparência gera intimidade. Você pode dizer isso em voz alta. Transparência gera intimidade. Continuando a pensar sobre intimidade. Santidade, ela gera intimidade. Deus certa vez falou a Josué, Josué falou ao povo na fronteira do Rio Jordão: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Preste bem atenção, há aqui um imperativo: santificai-vos. Há aqui uma promessa: o Senhor fará maravilhas. Há aqui um tempo para as maravilhas acontecerem, que é amanhã, depois da santificação de hoje. E há aqui um lugar para as maravilhas acontecerem no meio do povo de Deus. Tem gente que quer ver maravilhas de Deus, sobrenatural de Deus, mas não querem nem saber de santificar as suas vidas. Não querem nem saber de separarem suas vidas para Deus, se separando de tudo aquilo que é sujo, imundo e mundano. Maravilha para nós aqui nessa noite significa intimidade com Deus e, consequentemente, vitória sobre os nossos desafios. Quanto mais separados para Deus, mais íntimos nós seremos dele. Qual é o valor da santificação na sua vida? Qual é o valor da santificação na sua vida? O pecado, ele bloqueia a nossa intimidade com Deus. O pecado entulha os nossos poços. Um poço que era para estar jorrando rios de águas vivas, está jorrando esgoto na sua vida por causa do pecado que entulhou o seu poço. Ratos mortos estão entulhando o seu poço. Não brinque com o pecado, porque ele pode te matar. O salário dele é a morte. Te separa de Deus. Muita gente reclamando que não sente a presença de Deus e não consegue ter intimidade com Deus. A pergunta para você, amigo, amiga, irmão, irmã, é a seguinte:
tem santificado a sua vida? Suas mãos e o seu coração estão limpos e puros para subir o monte do Senhor, conforme o Salmo 24, e permanecer no seu santo lugar? Ter intimidade com Deus no monte, ter intimidade com Deus na presença dEle. Quanto mais separados para Deus, mais íntimos nós seremos dEle. Santifique sua vida. Apóstolo, é difícil demais vencer o pecado. Você não sabe a luta que eu enfrento no meu serviço. Não existe pecado que seja invencível. Ah, mas sabe, nunca consegui obter êxito. Você já deu espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e junto com você te proporcionar a vitória. A gente sabe que é muito cética nesse aspecto. A gente que vive, sabe, idolatrando o pecado. O maior deles nessa geração é o pecado sexual. A gente que fala, não tem jeito, eu não consigo largar. Mas são pessoas que nunca deixaram o Espírito Santo de Deus agir na vida deles com total liberdade. Nunca enfrentaram essas circunstâncias na autoridade do nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos. A transparência gera intimidade, a santidade gera intimidade. A decisão também gera intimidade. Nós pensamos algum tempo atrás aqui nessa igreja sobre decisões para a vida inteira. Chega de decisões que duram, sabe, uma noite. Chega de decisões que duram, sabe, um culto. Chega de decisões temporárias. Deus quer que tomemos decisões para a vida inteira. É você, jovem, lá na frente, se Jesus não vier nos buscar antes, dizer para os seus netos: olha, meu neto, tomei uma decisão uma vez, na presença de Deus, e isso permaneceu até hoje, e tem me trazido benefícios até aqui. Quanto tempo tem durado as suas decisões? Qual é o prazo de validade delas? Elas duram, em média, uma semana, um mês, um ano. Quanto tempo duram as suas decisões? John Wesley, no início do seu ministério, foi trabalhar na Geórgia como missionário entre os índios. E os resultados foram desanimadores. Ele era culto, ele era muito preparado intelectualmente, mas lhe faltava o essencial, que ali era a intimidade com o Deus poderoso. Até ele tomar uma decisão de participar de uma reunião de oração com um povo muito quente em Deus. E participar de uma reunião de oração com os morávios. E ali ele foi batizado com o fogo de Deus. E obteve ali uma intimidade jamais experimentada com o Pai. Moody, o maior evangelista da história do cristianismo depois do apóstolo Paulo, mesmo não sendo culto, decidiu ensinar nas zonas mais pobres de Chicago, Estados Unidos da América. Ensinar a palavra de Deus para crianças carentes e lutar contra inúmeros obstáculos. Essa decisão agradou muito a Deus. Certo dia, Moody estava andando pela Times Square, século 18, 19. E ali ele foi tocado no meio da rua por um revestimento muito forte do Espírito Santo de Deus. E Moody, sabe, não se conteve, ele procurou uma casa, sabe, para se ajoelhar, se prostrar e ficar sós com Deus. E ali ele começou, sabe, a orar e a sentir ainda mais da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus veio na vida de Moody como ondas elétricas, ele relata, e ele chegou ao ponto de falar: Deus, eu não aguento mais, Deus. Tudo por causa de uma decisão que gerou intimidade profunda. Deus parou ele no meio da rua, levou ele para uma casa, para encher ele do seu Santo Espírito. Tem alguém nessa noite que deseja sofrer essa mesma intervenção divina? Deus vai parar você na sua casa de madrugada e vai falar assim: filho,
agora eu vou descer com o meu espírito sobre a sua vida, proste-se de joelhos, que agora eu vou trazer sobre você algo que eu nunca trouxe. Ontem eu tive a experiência, nessa madrugada, melhor dizendo, às 4 horas da manhã, eu estava com a minha cara no azulejo da minha sala, e eu estava ali com a cabeça prensada, eu sentia a presença de Deus me traspassando, depois só ficou a barba no chão. Eu falei, para Deus vale tudo. Quanto mais me prostro, quanto mais me humilho, quanto mais me, considero um esterco, mais Ele cresce na minha vida, mais Ele aparece em mim. Quanto menos eu apareço, mais Ele aparece. Decisões que geram intimidade. O que você vai decidir hoje para obter proximidade e intimidade com o Todo-Poderoso? Queridos, prestem atenção, eu não tenho tempo para ficar brincando. Eu estou vivendo, uma situação, um momento muito especial na minha vida. Deus tem me falado de forma muito profunda, Cada dia que passa o mundo perde ainda mais o valor para mim, E, a gente precisa tomar decisões sérias. Não temos tempo para ficar brincando, não temos tempo para ficar perdendo mais. Se é que algum dia a gente tem tempo para isso, mas hoje a situação é muito séria. Hoje nós estamos mais próximos do céu do que estávamos ontem. Eu quero te perguntar, como ministro do Evangelho, o que você está planejando decidir para ter mais proximidade de Deus, para ter mais intimidade com Deus? Hoje mesmo eu fiz a minha lista de prioridades para essa semana. Eu quero elevar o nível da minha intimidade com Deus nessa semana. Preciso fazer coisas novas para Deus nessa semana. Eu tenho minha lista, ela está aqui. E a pergunta é: você tem uma lista de prioridades para aumentar a sua intimidade com Deus nessa semana? Você tem essa lista? Ou será que só existe na sua mente listas de prioridades carnais? Eu quero desafiar todos que estão aqui a fazerem uma lista ainda hoje, iniciarem essa semana com essa lista diante de Deus, uma lista de prioridades, dizendo: Deus, eu vou priorizar o Senhor ainda mais, eu vou aumentar o meu momento de oração, eu vou aumentar meu momento de leitura bíblica, eu vou aumentar meu período de jejum, eu vou aumentar meus momentos de evangelização. Senhor, eu vou priorizar a Ti ainda mais essa semana. Ei, preste atenção. Enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo de Deus está falando assim comigo: filho, observe, tem pessoas aqui que não estão nem aí para aquilo que você está falando. Tem gente que está aqui que, se morrer agora, vai para o inferno. Isso é muito duro para mim ouvir, mas eu preciso falar. Tem gente aqui que não está nem aí. Eu não sei como é que tem gente que consegue cair nessas ciladas religiosas da mente. Gente que pensa que está agradando a Deus do jeito que está assim hoje. Vamos parar de brincar, gente. Vamos parar de brincar, igreja. Onde estão as decisões para a vida toda? Onde estão as decisões que gerem intimidade com o Todo-Poderoso? Onde estão essas decisões? Onde está a sua lista de prioridade? Você tem coragem de mostrá-la agora para Deus? Ele sabe qual é. Qual é a sua lista de prioridade hoje? O que está em primeiro lugar na sua vida? O que está em segundo lugar na sua vida? O que está em terceiro lugar na sua vida? Não pode ficar tranquilo, você não precisa nem levantar a mão, nem precisa falar com ninguém. Fale para você mesmo. Deus sabe qual é a sua lista de prioridade. Deus sabe que você não está priorizando Ele da forma que deveria priorizar. Os dias estão maus,
cada vez mais perversos. As oportunidades estão se esgotando a cada dia que passa. Essa igreja não nasceu para gerar mais um povo evangélico nessa terra. Essa igreja nasceu para gerar feitores de história. Eu sou um deles, você vem comigo ou não vem? Que vão falar de você no dia do seu velório. Será que seus parentes, seus amigos, vão descobrir nas suas coisas uma lista de prioridade como essa? Como descobriram de Jack e Juliet, duas australianas de 18 anos de idade que foram evangelizar nas Filipinas e foram mortas num presídio, usadas como escudos humanos. A mãe dessas meninas achou uma dessas listas de prioridade, dizendo: eu sei que eu vou morrer, mas eu vou fazer isso porque Jesus está acima de todas as coisas na minha vida. Houve seria um grande avivamento nas pessoas que a conheciam. Você tem essa lista de prioridade? Ou será que isso, quando você morrer, vão achar listas de prioridade? Se eu partir, eu quero que minha filha tenha essas listas. Até quando você vai esperar? Quanto tempo você vai ficar esperando? Quanto tempo você vai ficar esperando? Deus está de braços abertos para você. Me diga qual é o Deus nessa humanidade que te dá a oportunidade de intimidade, de relacionamento próximo com Ele. Qual é o Deus? Qual é o Deus que te confere essa oportunidade? Me diga. Me diga. Não existe nenhum Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Não existe nenhum Deus que está vivo, que responde às reuniões em seu santo e poderoso nome. Não existe nenhum Deus, nenhuma religião nessa humanidade imunda que se move, que age, que fala por intermédio da sua igreja. Oh, Jesus. Jesus está aqui. Isso não é um jargão de um pregador para fazer você feliz. Quero nem saber se você dá um amém, dá um glória a Deus. Eu quero saber da presença dele, ela é real aqui. Jonathan Edwards, camarada de 2 metros de altura, jejuava, sabe, sim, incessantemente, magrelo, problema de vista. Certa vez pegou um sermão chamado Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado e começou a ler diante de um povo que duvidava dele, gente que ria dele quando ele subiu na plataforma, gente dizendo: cara, o que esse cara vai fazer aí? Olha como é que ele é feio, olha como é que ele é magrelo, olha só como é que ele fala, ele não consegue nem se livrar do papelzinho na mão dele. Só que esse cara, meu irmão, Deus me dá a unção desse cara. Só que quando esse cara começou a abrir a boca, as pessoas começavam a se agarrar nas pilastras, nas coisas. Sabe por quê? Eles tinham medo do chão romper debaixo deles e eles caírem direto no inferno, cara. Mas essa não é a verdade aqui. Eu vejo pessoas aqui, sabe, que não estão nem aí, cara. Eu não estou nem aí se você vai gostar ou não, se você está gostando ou não de ouvir isso, mas eu prefiro, sabe, que você nunca mais volte aqui, mas tendo ouvido a verdade, do que você continuar aqui sendo enganado, como muitos estão sendo enganados por aí fora, cara. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Se
fosse chamado para ganhar dinheiro, eu continuava no meu ramo como empresário. Eu fui chamado para ganhar almas, para gerar avivamentos, cara. Talvez você esteja sentindo isso. Sabe, sentindo temor, tremor no seu coração, como se o chão fosse romper, como se algo fosse acontecer na sua vida, e você partisse para o inferno, para a condenação. Ah, cara, não quero nem saber de ordem de culto. Se você está sentindo assim, você pode ficar aqui de joelho, igual esse irmão está aqui, ó. Você tem essa liberdade. Se você quer isso na sua vida, você quer se render, você quer dizer: Deus, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero. O Senhor não me chamou para isso, o Senhor me chamou para povoar o céu, não para povoar o inferno. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Intimidade com o Todo-Poderoso. Deus em toda a sua glória, Deus com todo o seu poder e soberania, Deus sabe com o seu caráter que não dá nem para a gente descrever. Ele decidiu pensar em nós, igreja, Ele decidiu pensar em nós. Eu não pedi para Jesus vir morrer no meu lugar, mas Ele ouviu os pedidos de socorro da humanidade, não nas palavras, mas no vazio do coração, cara. Como é que eu posso pagar um amor tão grande? Como é que eu posso pagar um amor tão grande como esse? Como é que eu posso brincar com a realidade tão séria como essa? Ei, Jesus morreu. Você já viu alguém morrer na cruz? Você já viu alguém gritar de dor, ter carnes arrancadas de seu corpo e não desistir por amar você? Você já ouviu isso? Certamente várias vezes. Mas eu espero que você ouça de maneira diferente nessa noite. Espero que você se posicione. Jesus se depara com Simão, o fariseu, que estava revoltado com o tratamento de Jesus para com a mulher do vaso de alabastro. E ele chama, sabe, Simão, vem cá, eu vou te contar uma história. Haviam dois homens que deviam, um 50, outro 500 denários. Mas eles não tinham como pagar. Porém o Senhor perdoou esses dois homens. E Jesus pergunta para Simão: qual desses dois homens que foram perdoados amam mais aquele que perdoou? Simão respondeu algo que beira o lógico. Ele disse: aquele que foi mais perdoado, certamente esse ama mais. A grande verdade é, sabe por quê? Muitas vezes a gente não ama a Deus como deveria amar, porque não temos sido perdoados. Perdão se liga diretamente a arrependimento, porque não nos arrependemos. Arrependimento se liga diretamente a relacionamento com o pecado, é porque a gente não tem convicção nenhuma de pecado na nossa vida, porque a gente não tem nojo do pecado. Ama mais quem é mais perdoado. Quando Deus me perdoa, eu me enxergo, eu começo a visualizar a minha situação e pensar: puxa vida, eu não tinha como pagar e Ele pagou. Quando recebemos o perdão, queridos, nós ficamos apaixonados, porque a gente começa a amar mais a Jesus. Você começa a pensar assim: cara, se fosse meu amigo, ele não me perdoava. Até mesmo se fosse um parente meu, ele não me perdoava.
Mas Jesus me perdoou, não por causa, sabe, de dinheiro, não por causa de carro, de bens materiais. Ele me perdoou por causa dos meus pecados impagáveis. Ele me perdoou por causa do meu destino, para que eu fosse morar com Ele para sempre. Ah, cara, eu não sei quanto tempo eu vou pregar mais o Evangelho. Cara, essa situação está ficando cada dia mais séria para mim. Sabe, se alguém me perguntar aqui, se levantar, pastor, qual é o seu sonho? Cara, é ver uma geração avivada. Cara, qual foi a última vez que você chorou por causa da presença de Deus? Seja sincero. Talvez você chorou por causa do Brasil perdendo na Copa, mas qual foi a última vez que você chorou por causa da presença de Deus, daquele que te criou, daquele que te amou, daquele que enviou seu Filho único para morrer por você na cruz? Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado cometido? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez, cara? Olhos secos, coração doente. Se os seus olhos estão secos, seu coração está acusando algum tipo de deficiência, cara. Pô, você chora com programas de televisão que falam da vida de artistas, cara. E diante de uma presença tão poderosa, tão sensível, palpável nesse lugar. E você fica indiferente, você fica pensando em acabar o culto para ir para a sua lanchonete preferida. Se quer fazer isso, pode sair, pode ir agora. Como pastor dessa igreja, eu te dou essa liberdade. Nós estamos falando de vida ou morte, de bênção ou maldição. Deus está colocando bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida. Quem vai ter que pagar? Quem vai ter que responder por vocês sou eu diante de Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado. Será cobrado muito de mim. Ai de mim se não te falar a verdade. E verdade, ela dói. Você precisa ser perdoado, cara. Você precisa ser perdoado, irmão, irmã. Para você amar mais a Jesus, para você ter mais intimidade com Ele, você precisa disso. Você precisa experimentar o perdão. E o perdão, sabe, não é aquela mão de cal na sua consciência. O perdão é algo que te constrange. O perdão é algo que te, sabe, que te faz apaixonado por Jesus. O perdão é algo que te faz olhar para aquilo que você cometeu de errado com nojo, com desprezo. Ei, preste atenção aqui. Se Jesus pegasse agora o HD do seu coração e da sua memória e colocasse aqui, nesse telão, aquilo que você tem pensado, falado, feito, você teria coragem de continuar nesse lugar? Quando as suas máscaras caírem, ei, preste atenção, no dia do julgamento não terá opção de arrependimento. Você não vai poder falar assim, puxa vida, é muito terrível o que eu fiz, me perdoa, deixa eu ir para o céu. Não, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Deus não bota ninguém no inferno, é você que escolhe ir. Não culpe Deus pelos seus atos pecaminosos, egoístas, individualistas. Qual foi a última vez que você levantou um clamor com, sabe, o ruído do seu coração? Um pedido de perdão, sabe, como se fosse uma faca inflamando os seus tecidos internos. Dizendo, Jesus, está fazendo mal demais para mim, tira isso daqui. Convicção de pecado, o Espírito Santo de Deus está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, convicção de pecado, convicção de pecado, convicção de pecado, convicção de pecado. Se você é filho de Deus, você tem que olhar para o pecado da mesma maneira que o seu pai olha. Se você está olhando para o pecado de uma maneira como o mundo olha, você está se comportando como alguém que não é filho de Deus. Então trate de tratar o pecado de maneira muito séria nessa noite.
Santificação gera intimidade, perdão gera intimidade, transparência gera intimidade, decisão gera intimidade. Ei, o Pai ama demais vocês e Ele corrige a quem Ele ama. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Meu irmão morreu com 19 anos de idade. Morro de saudade daquele menino que cresceu ouvindo o mesmo evangelho que eu e meu outro irmão ouvimos. Mas ele decidiu brincar, ele decidiu protelar, ele decidiu adiar, e esse mundo desgraçado o tragou. Se no momento da sua partida ele não se arrependeu, certamente será mais um indesculpável diante de Deus. Não é porque pertencia a uma família cristã que tem que ficar no céu. Ei, talvez você está aqui me ouvindo nessa noite e o Espírito Santo de Deus me confirma isso. Você fica se apoiando na oração da sua avó, cara, da sua mãe. Você fica se apoiando em profecias de homens que te prometem só coisas que massageiam o seu ego, cara. Onde estão? Onde estão as decisões? Onde estão as decisões? Onde estão as listas de prioridade? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão as decisões? Onde está a transparência? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está algo que Deus quer que você apresente a Ele? Onde está isso? Você está pronto para apresentar isso para Deus? Você está pronto para apresentar isso para Deus? Onde é que está? Onde é que está o orgulho? Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Onde está o seu orgulho para ser queimado diante da fogueira da graça de Deus nessa noite? Onde é que está o seu orgulho? Onde está isso? Você que se acha o dono do amanhã diz bem assim: cara, o culto está legal, está até um pouco pesado, sabe? Mas eu estou muito novo, eu não estou preparado ainda. Quem é que vem até Cristo preparado? Até hoje eu estou esperando aqueles que me disseram isso: pastor, você é muito legal, a igreja é gente boa, sabe? Mas não estou preparado não, quando estiver preparado eu volto. Nunca, nunca, nunca. E são esses que o diabo gosta de pegar e cumprir a sua tríade missão: roubar, destruir e matar. Tudo com legalidade, dizendo: Deus, o pastor do Senhor, do seu coração, alertou. Ele não quis, o Senhor viu, o Senhor presenciou. Vou passar o rodo, vou botar um acidente, vou botar uma doença terminal, vou fazer. Onde está você, irmão, irmã, que está na Babilônia, cara? Está no sistema corrompido. Seu coração está com saudade de Sião, está com saudade da casa de Deus. Você pode mentir para qualquer pessoa, menos para Deus, para o seu coração, para a sua alma. Onde está o clamor? Onde estão as lágrimas, cara? Não é para mim, não é para Deus. Se você está sentindo a presença dEle, não resista. Não resista à presença de Deus. Não resista à presença de Deus. Você jovem que cresceu amargurado diante de um pai cruel, que te reprimia quando você expressava suas emoções. Ei, nessa noite você não está diante do seu pai, você está diante do Pai das luzes, e Ele permite você chorar. Você mulher, você que fica com medo do seu marido de expressar suas emoções, aqui você pode chorar, aqui você pode derramar seu coração. Você menino que cresce aí hoje sem uma referência paterna, Papai do céu está aqui do seu lado para te abraçar.
Então você pode chorar. Graças a Deus você veio para um culto onde o homem não comanda. Você veio para um culto onde é Deus quem comanda, cara. Deus não está interessado em cumprir horários do homem. Deus está interessado em cumprir o plano dele perfeito para a sua vida. Intimidade com o Todo-Poderoso. Não há nenhum outro Deus que ofereça essa possibilidade. Não há nenhum outro Deus que ofereça essa oportunidade. Não há nenhum outro Deus que ofereça essa oportunidade. Não há. Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para essa igreja, Jesus. Ó Deus, ó Pai, vem incendiar esse lugar. Vem incendiar esse coração. Vem incendiar as nossas vidas. Vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar. Vem prostrar os corações. Vem prostrar os joelhos. Vem incendiar, Deus. Essa casa é sua, minha vida é sua. Deus, tudo aqui é para Ti, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Transforma esse homem vazio, transforma essa mulher vazia, transforma, Deus, transforma. Salva esse jovem, Deus, salva esse jovem do mundo das drogas, salva essa menina da prostituição, Jesus. Salva, Deus, salva. Jesus, vem, Jesus. Vem com poder, vem com glória, vem com convicção de pecado no nosso meio. Vem com arrependimento, Jesus. Vem com arrependimento, Jesus. Se quiser entregar a sua vida a Jesus, você pode vir aqui à frente. Você que pode fazer isso diante dessa presença, cara, que está muito forte aqui, cara. Você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser, mas diante dessa presença não há como ficar de uma outra forma se não for prostrado. Ei, coloca a sua vida diante de Deus. Você é crente, você é velho de igreja, você que está, está aqui pela primeira vez. Eu quero desafiar vocês, em nome de Jesus. Prostre-se agora diante de Jesus. Prostre-se no seu lugar, se você puder. Prostre-se. Se você quiser vir aqui para frente, prostre-se. É diante de Deus. Quem se prostra diante de Deus não vai ter que ficar prostrado diante de homem, só se você quiser. Mas faça isso agora em nome de Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, precisando de salvação, cara, é o lugar certo, é a hora certa. Sai do seu lugar, vem aqui na frente falar: Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida. Entregue a sua vida, renda a sua vida, renda. Show, renda a sua vida. Pai, tudo é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Não é para Missão Serra, Senhor. Isso não é para Missão Serra, isso é para Ti, Jesus. Isso é para Ti, Jesus. A nossa rendição, as nossas lágrimas, Deus, o derramado do nosso coração, a nossa sinceridade, tudo é para Ti, Jesus. Nós só Te queremos, nós só Te queremos. Nós só queremos o Senhor na nossa vida. Nós só queremos Te sentir mais, Te sentir mais. Aumenta o volume da sua voz, aumenta o volume da sua voz. Clame a Ele, clame a Ele. Com tudo, Jesus, com tudo que nós temos, nós clamaremos a Ti, Jesus. Nós clamaremos a Ti, Jesus. Tudo que sou seja pra Tua glória. Sim, Deus. Tudo que nós temos. Tudo que sou, com tudo que sou, que seja pra Tua glória. Com tudo que sou,
tempo no seu coração. Você precisa de uma experiência com Deus. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui, vem aqui. Você que deseja uma experiência com Deus, seu coração está frio. Ei, vem aqui, vem aqui. Vamos ficar todos de pé. Se você estiver de joelho, você pode continuar, mas os demais fiquem de pé, em nome de Jesus. Você que deseja uma experiência com Deus, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Os pastores me ajudem aqui com essas pessoas que estão chegando. Aqui, ó, nós vamos orar. Nós queremos experiências que nos farão íntimos. Experiências que nos farão íntimos. Oh Pai, oh Deus, experiências contigo, Jesus. Derrama o teu coração. Pode arredar essas cadeiras para trás. Derrama o teu coração.